Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora queremos apresentar, meu Deus, a Tua palavra diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Deus, aos nossos corações, segundo a nossa necessidade. Que o Senhor venha tirar todo o bloqueio, meu Pai, de nossas mentes. Que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra e que possamos, meu Pai, colocar em prática segundo, meu Pai, o que o Senhor tem para nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala a respeito, de Saul. Hoje o Senhor nos fala sobre a rejeição de Saul. A Bíblia fala que o israelita pediu um rei a Deus, a Samuel, tendo Samuel envelhecido, e assim os seus filhos foram levantados, constituídos por Samuel para ser juízes em Israel. Porém, os filhos de Samuel, eles não andavam segundo os caminhos do Senhor. Eles eram avarentos, injustos e roubadores, corruptos. Com isso, todos os anciões de Israel congregaram e vieram a Samuel. E assim começaram a pedir a Samuel, falando que Samuel já tinha chegado à velhice e os filhos de Samuel estavam andando em corrupção. E aí eles pediram um rei igual às outras nações, que tinham um rei para julgar a nação, e eles queriam um rei. E a Bíblia diz que quando o povo começou a incitar a Samuel para ter um rei, a Bíblia diz que o Senhor falou a Samuel: Samuel, esse povo, a Bíblia diz que o Senhor falou assim a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E o povo assim insistiram, querendo um rei que governasse sobre ele. E de acordo com o desejo do coração do povo, o Senhor permitiu, que ali Samuel escolhesse ali Saul para ser ungido rei de Israel, para ali governar, para liderar o povo de Israel. Mas a Bíblia fala que Saul, ele quando foi escolhido, separado ali por Deus, a Bíblia fala que Saul, ele estava ali andando, ele foi atrás ali da jumenta do seu pai que tinha se perdido. Até então, quando o pai de Saul, que chamava Quis, orientou que ele fosse, chamasse o moço e isse de encontro a essa jumenta que havia se perdido. Até então, Saul, ele era uma pessoa obediente, ao seu pai. Até então havia em Saul obediência. Até então havia em Saul um espírito de temor, porque a Bíblia diz, que eles procuraram o dia todo, eles ficaram ali à procura da jumenta. Mas aconteceu que eles não encontraram. E ali o moço falou a Saul: vamos até ali um profeta de Deus, um profeta do Senhor, para ver se ele consegue ali dar uma direção. E Saul ali teve um temor, falando: mas a gente não tem pão, não tem presente, como é que a gente vai até o homem de Deus, sendo que nós o tememos? Até então Saul, ele tinha temor, tinha ali no coração dele ainda obediência. Mas a Bíblia diz que Saul, ele foi ungido, escolhido para ser rei em Israel, para governar. Mas o proceder de Saul, ao decorrer do tempo, mudou. Ali o coração dele já não era mais aquele coração do início. E a Bíblia fala que o primeiro erro, que começou sobre a vida de Saul foi o quê? Ele desobedeceu as regras, as leis do Senhor. A Bíblia fala que Saul, Samuel havia saído por um certo tempo e passou 7 dias. Com isso, Saul se desesperou diante de uma guerra que havia, e Saul pegou e ali sacrificou
fez um sacrifício o qual ele não podia fazer, porque somente o sacerdote poderia fazer esse sacrifício. Então ele já agiu com desobediência. E a Bíblia diz que ele ali desobedeceu, fez esse sacrifício. Quando Samuel chegou, Samuel falou o que foi que ele tinha feito. Até então, Saul, quando ele foi escolhido por Deus, ele tinha ali o Espírito de Deus com ele. Até então a Bíblia diz, né, que quando o Senhor escolheu, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E ali ele o tornou em outro homem. E tudo ali que era direcionado pelo profeta Samuel, ele obedecia e fazia. Mas desde quando entrou a desobediência no coração de Saul, a vida de Saul foi de mal a pior. Quando Saul desobedeceu e passou a fazer as coisas sem a orientação do profeta, sem a orientação de Deus, Saul passou a ser rejeitado pelo Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor rejeitou a Saul diante de tanta rebeldia, diante de tanta desobediência. A Bíblia também nos fala que Samuel, diante de uma guerra que teve, Samuel mandou que Saul fosse nessa guerra e destruísse com tudo dali daquela guerra. Mas o que aconteceu? Saul, ele pegou, as melhores partes e deixou ali escondido. E quando Samuel chegou, Samuel ouviu aquele rugido de gado e ele perguntou, e aí Saul foi e explicou o que foi que aconteceu. Mas ali Samuel foi e deu a instrução para Saul, dizendo por que ele fez aquilo. Porque diante de Deus, ele diz aqui, que para o Senhor, porventura o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não ser rei. O Senhor rejeitou a Saul por causa da desobediência, porque o Senhor instruiu como era que era para ser feito. Sempre o Senhor usava o profeta Samuel para orientar, mas Saul resolveu fazer segundo a sua vontade, segundo o seu querer, seu parecer. E não tem sido diferente em nossas vidas. Por muitas das vezes o Senhor tem nos instruído algo, mas devido à desobediência, à nossa rebeldia, nós temos relutado contra o próprio Deus. Samuel falou para Deus, ele orou e falou: Senhor, o povo está querendo um rei. O Senhor falou: eles estão querendo um rei. Não se preocupe, Samuel, porque eles não rejeitaram a você, ele está rejeitando a mim. Todas as vezes que nós relutamos contra algo que Deus tem falado através dos seus profetas, nós não estamos rejeitando ao profeta, nós estamos rejeitando a ordenância do Senhor. E a Bíblia diz que Saul, ele foi rejeitado por Deus, mesmo ele buscando, tentando se arrepender, não teve mais oportunidade para ele devido à sua desobediência. O Senhor ali escolheu Davi para governar no lugar de Saul. E o Senhor nesta noite, ele tem um chamado a isso, para a gente parar e refletir como é que está nossas vidas diante do Senhor. Será que realmente nós temos obedecido conforme o Senhor tem nos ordenado, ou dentro de nós há um espírito de rebelião? Porque a palavra do Senhor diz que esse espírito de rebelião é como um pecado de feitiçaria. A feitiçaria traz alguma coisa proveitosa para a vida de alguém? A feitiçaria traz algo útil para a vida de alguém? Não. A feitiçaria só traz o quê? Discórdia, desunião, dissensão. Só traz o que não presta. Então o que havia dentro de Saul até o momento era um espírito. Enquanto ele estava obedecendo, fazendo a vontade do Senhor, conforme Samuel estava lhe instruindo, ele estava indo bem. Mas desde quando esse espírito de rebelião entrou no seu coração, de desobedecer o que foi lhe instruído, a vida dele foi de mal a pior.
E o Senhor também falava comigo a respeito de Esaú, que Esaú ele rejeitou a sua bênção de primogenitura. Ele rejeitou aquilo que o Senhor tinha dado para ele. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 16 ao 17, diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Esaú também ele foi rejeitado pelo Senhor, porque ele negligenciou aquilo que o Senhor lhe deu, ele negligenciou a sua bênção. E muitas das vezes nós estamos sendo negligentes com o chamado do Senhor em nossas vidas. Por muitas das vezes estamos ali fazendo as nossas próprias escolhas, nossas próprias vontades, agindo como se nós não tivéssemos um líder para nos guiar, nos instruir em toda a verdade. Nós temos tomado rumos diferentes, contrário à vontade do Senhor. E o Senhor nos chama hoje, nesta noite, a endireitar nossas veredas, a fazer veredas justas para os nossos caminhos, a procurar entrar de verdade pela porta estreita, deixar a aparência. O Senhor nos chama, nos convida a tirar de dentro de nós o orgulho, a arrogância de dentro dos nossos corações, o espírito de insubmissão. Nós devemos se submeter à voz do Senhor, obedecendo a sua palavra, obedecendo as suas escrituras, porque naquele tempo, antes de Saul ser levantado rei, quem governava, quem falava com o povo era Deus, através dos seus profetas, ministrado pela sua palavra. E não tem sido diferente. Até hoje o Senhor fala através da sua palavra, e Ele usa os seus profetas para nos instruir. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós temos um líder que tem nos instruído em toda a verdade, mas o Senhor tem enxergado em nós uma resistência espiritual. O Senhor tem encontrado em nós um bloqueio, uma resistência, um espírito de discordância. E o Espírito Santo ele falava comigo dizendo que é necessário a gente se converter enquanto há tempo, porque o Senhor rejeitou a Saul e não teve mais oportunidade. Saul, ele foi de mal a pior. Ele reinou 40 anos, mas 40 anos de perturbação. O Espírito do Senhor saiu de Saul e o que se apoderou dele? Um espírito maligno. Saul passou a ser perturbado. De um homem cheio, transformado pelo Espírito de Deus, passou a ser um homem com um espírito maligno. Que nós possamos vigiar a nossa mente. O Senhor nos deu as armaduras, o Senhor nos deu o capacete da salvação, porque a gente tem alimentado tanta sugestão maligna, porque temos alimentado tudo aquilo que o diabo tem soprado. O Senhor já nos deu as armas espirituais para vencermos. O Senhor já nos deu a palavra dele para a gente resistir ao diabo e ele fugir de nós. Porque aqui também a palavra do Senhor nos diz, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12, diz assim, fala a respeito, o que a diaconisa aqui falou, o Senhor também falou comigo dessa passagem em casa. O Senhor falou a respeito da figueira, e assim o Senhor falou, a figueira maldita, a qual foi amaldiçoada pelo Senhor por não ter encontrado fruto. É como a diaconisa falou, era uma espécie de árvore que tinha característica de dar primeiro frutos para depois florescer. Que nós possamos ter não só flores, que possamos ter também frutos em nossas vidas, porque as pessoas necessitam. E o Senhor falava comigo dizendo, assim como o hospital tem vários médicos e cada médico tem a sua especialidade, o Senhor Jesus chamou a cada um de nós como os médicos, que cada um tem a sua capacidade, tem a sua especialidade. O médico cirurgião dentista não pode operar o que o obstetra faz. O médico cardiologista não pode fazer a função daquele outro médico que faz o gastro. Cada um o Senhor chamou com uma função. A cada um Deus derramou um dom, mas para que o corpo de Cristo venha se aperfeiçoar, para que a igreja cresça em obras, que nós possamos examinar nossas vidas.
que o Senhor te deu uma ferramenta, se o Senhor te chamou como médico obstetra, por que tem corrido do seu chamado? Por que tem fugido daquilo que o Senhor colocou em suas mãos? Que nós possamos examinar a nossa vida, porque Saul, ele não foi rejeitado por Samuel. Saul, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Esaú, ele perdeu a sua bênção porque ele negligenciou o chamado do Senhor em sua vida. Deus vê tudo que a gente fala em casa, Deus escuta tudo que a gente fala em mente. O Senhor sonda os profundos dos nossos corações e sabe o que está dentro de nós. O Senhor sabe o que a gente pensa quando está dormindo, quando está acordado. O Senhor sabe o que a gente pensa quando está tomando banho ou lavando um prato. E o Senhor, ele trabalha segundo o que nós pensamos. Ele diz que ele sonda os nossos corações e esquadrinha para dar a cada um de nós segundo os nossos pensamentos. Até quando a gente vai viver dividido? Até quando vamos ficar em cima do muro? É tempo de nós voltarmos para o Senhor. É tempo de buscarmos a face do Senhor. É o Senhor, é o diabo. Ou nós queremos ao Senhor, queremos o mundo. Não tem como viver uma vida dividida. Devemos voltar enquanto há tempo. Devemos voltar depressa para o Senhor. O Senhor tem rejeitado muitas práticas nossas. O Senhor, ele tem rejeitado nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Por quê? Porque tudo isso para o Senhor é precioso. O Senhor capacitou e chamou a cada um de nós, não para que nós venhamos viver uma vida relaxada, porque o Senhor disse quando chamou os seus discípulos, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. O Senhor não falou que seria fácil. O Senhor não falou que a gente teria uma vida regalada. O Senhor não falou que seria só comodismo, mas o Senhor falou, ide, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor nos mandou ir e o Senhor mandou a gente ter prudência. Devemos ter prudência nesse tempo. Está difícil, está complicado, está tudo estreito, está se estreitando cada dia mais, mas que nós possamos abraçar o chamado do Senhor, que possamos zelar, cuidar, ter amor daquilo que o Senhor nos deu, porque Saul, ele não teve esse amor no seu coração. Davi já foi diferente. Davi, ele permaneceu sendo fiel ao Senhor, tendo humildade diante de Deus, reconhecendo que ele não era nada, que ele estava ali para fazer algo que o Senhor lhe concedeu. Mas Saul não. Saul deixou o orgulho dominar a sua alma. Saul deixou o orgulho cegar completamente o seu entendimento. E quando nós deixamos o orgulho tomar conta da gente, a gente passa a ser uma pessoa que não aceita conselhos, uma pessoa que não consegue ninguém repreender, que já se incha, que já se sente mal. Não, que nós possamos receber a correção do Senhor, porque o Senhor corrige aquele que é filho. Se nós não fôssemos corrigidos, a gente não seria filho, a gente seria bastardo. E o Senhor nos chama hoje porque o Senhor falava comigo, ainda não rejeitei, mas se continuar da forma que está, eu vou rejeitar e não terá mais oportunidade. Vai chorar como Esaú chorou e não vai ter mais oportunidade de arrependimento, porque está brincando com as minhas oportunidades. Estão brincando com aquilo que eu vos entreguei. Está fazendo caso daquilo que eu coloquei nas mãos. Se eu te chamei para algo, não negligencie aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Porque Saul, ele rejeitou, e o Senhor ali, rejeitou a Saul completamente. 40 anos Saul reinou, mas reinou um reinado terrível. E ele trouxe ali uma destruição, não só para a vida dele, mas todos que estavam em sua volta, os seus filhos, todos sofreram por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Tira a rebelião do coração. Decida hoje o que nós queremos de verdade. Vamos decidir hoje se nós queremos o Senhor servir de fato e de verdade ou não, porque o Senhor colocou a porta estreita e a gente que escolhe entrar por ela. O Senhor não vai empurrar ninguém. O Senhor diz, eu coloco diante de vocês dois caminhos. O
caminho da vida e o caminho da morte. A porta larga é o caminho da morte, é o caminho da facilidade, é o caminho de bênção, é o caminho de portas abertas. Mas o caminho estreito, é o caminho da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro meio de ir ao Pai se não for pelo Senhor Jesus. E Jesus é a porta estreita. Que nesta noite nós possamos entrar de fato e de verdade. Entrar pela porta estreita é renunciar ao nosso eu, é renunciar nossas próprias vontades, nossos próprios desejos e fazer a vontade do Senhor. Não é fácil. Não é fácil, mas nós devemos nos submeter ao Senhor, ter um espírito de obediência, porque a Bíblia diz que todos aqueles que venceram aqui na Bíblia, venceram através da obediência. Davi, ele derrubou o gigante, mas tinha obediência na vida de Davi. As muralhas de Jericó caiu porque havia um povo unido, um povo em concordância, um povo em ligação, e ali foi dada a ordem por Josué, e eles obedeceram, todos numa só fé, num só espírito, unidos em concordância, derrubaram as muralhas. Obediência é isso que o Senhor quer da gente, que nós sejamos obedientes à voz do Senhor. Obedecer é melhor do que fazer sacrifício de tolo. Existem muitas pessoas aí fora fazendo sacrifício de tolo, subindo e descendo montes, mas dentro da igreja são lobos, são rebeldes, são pessoas que não aceitam ser doutrinado pela palavra do Senhor, são pessoas que não sentam para aprender, e quando o pastor, enquanto o seu líder está lhe ensinando, há um espírito de resistência, há um bloqueio que Satanás coloca na mente e fica ali retrucando, dizendo: não é bem assim, não é desse jeito, eu faço como quero, eu faço do meu jeito, mas não é assim. Na casa de Deus há ordem e decência, assim como no emprego, assim como lá fora tem ordem, até o reino das trevas é organizado. Ninguém vai para a boca de fumo, ninguém entra no tráfico de droga e diz: eu faço como eu quero, eu faço o que eu quero. No reino das trevas, no tráfico de droga, você não faz desse jeito, porque se chegar um rebelde lá, eles matam. Não há perdão para quem é rebelde. No tráfico, o chefe deu a ordem, tem que obedecer, é desse jeito. Se não obedecer, pode matar. No reino do céu, porque a gente vai fazer do nosso jeito, da forma que a gente quer? Porque no reino de Deus a gente tem que fazer bagunçado. A palavra do Senhor diz que quando aquele povo estava reunido para construir a torre de Babel, enquanto eles falavam a mesma língua, estava indo o projeto bem, mas de repente Deus desceu e viu. Deus falou: eu vou confundir a língua deste povo. E quando houve a confusão das línguas, o que foi que aconteceu? Foi tudo de lago abaixo. Assim acontece, não pode haver duas línguas diferentes. A gente tem que servir ao Senhor falando uma língua só. Devemos estar servindo ao Senhor no Espírito só. É um só Espírito, é o Espírito Santo. Não há um Espírito Santo, um Espírito disso, um Espírito disso, não. É o Espírito Santo que habita em cada um de nós. A Bíblia também nos fala sobre Neemias. Neemias, quando ele foi para a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele diz: o coração do povo se inclinou para assim fazer a obra. Enquanto uns trabalhavam, os outros estavam armados, estavam em concordância. Só há projeto, a gente só consegue vencer quando há concordância. Aonde há espírito de desunião, de desavença, de discordância, não prossegue, não cresce. A tendência é o que? Cair. A tendência é a gente diminuir. Que nessa noite nós possamos tirar o espírito da rebelião de dentro do nosso coração e nos sujeitar ao Senhor. Lá em João 15:6 diz assim: se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará, e os colhe e lança no fogo. Se nós não estivermos na videira, que é o Senhor vai o que? Nos arrancar. Ele vai lançar fora com uma vara, e uma vara tirada da árvore, ela vai secando, e depois lançada fora, não tem mais utilidade. Existem muitas pessoas seca dentro da casa do Senhor, fazendo as coisas do seu jeito.
jeito, da sua maneira, mas o Senhor quer nos encher com a sua presença, com o seu Espírito. O Senhor quer nos transbordar. E o Senhor diz também lá em Provérbios 16, 18: o orgulho procede à destruição, a arrogância procede à queda. Que nós venhamos tirar o espírito do orgulho, o espírito que habitou lá em Lúcifer, que pelo seu orgulho, sua arrogância de não querer submeter ao Senhor, ele ali contaminou a terça parte dos anjos. Ele não desceu sozinho, mas ele trouxe a terça parte dos anjos. Que nós não venhamos ser influenciados pelas maus influências, que não possamos ser maus influenciados com conselhos alheios, conselhos que não provêm do Senhor, mas que possamos ter um espírito humilde, um espírito diante do Senhor para receber aquilo que Ele tem nos dado, porque o orgulho procede à destruição e a arrogância ele procede à queda. E para finalizar, lá em Romanos capítulo 9, versículo 20, diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar da mesma massa fazer um vaso para honra e para o outro desonra? O Senhor nos pergunta nessa noite: quem somos nós para replicar? Quem somos nós para dizer, não é bem assim, Senhor? Não é desse jeito. O Senhor nos pergunta e deixa essa pergunta para cada um de nós. Porventura, o Senhor não tem o poder, Ele que é o oleiro, de nos transformar e fazer um novo vaso? Ele não tem poder de transformar a nossa vida e fazer um vaso de honra? Basta a gente querer, basta a gente inclinar o nosso coração para que o oleiro possa moldar a nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Ouvir uma palavra dessa, sair daqui sem nos humilharmos diante de Deus, nos inclinar a Ele. Ó Senhor, só nos resta agradecer, Pai.